todos os momentos, força encontro em lutas ou labor, pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu pra temor? Deus que é bom e sabe compassivo, cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sinto em derredor. Olá, estimados amigos, irmãos, estamos aqui pela graça de Deus para estudar mais um assunto importante. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então a Bíblia nos diz que é melhor dar do que receber. Feliz é a pessoa que pratica essa verdade. Isso significa que ser generoso para com a obra de Deus é uma bênção na vida do doador. É uma bênção quando nós devolvemos os nossos dízimos para a casa de Deus, para a casa do tesouro do Senhor, para o benefício da sua obra. É uma bênção quando nós doamos as nossas ofertas. É uma bênção, né? Ser generoso também para com os pobres e necessitados. Ajudarmos nessa área social também. Então, a Bíblia nos dá um importante conselho, um excelente conselho. Melhor coisa é dar do que receber. E aqui está envolvido a manutenção da obra do Senhor aqui na terra. Termos um espírito de generosidade, um espírito de liberalidade, né? Em relação à obra do Senhor, ao avanço da causa do Senhor, à manutenção da obra do Senhor aqui nesta terra. Nós recebemos muito de Deus e precisamos ter então um coração generoso para devolver a Deus aquilo que Ele nos tem dado. O Senhor tem sido tão generoso conosco e nós devemos então ser generosos com a sua obra e também para com os necessitados. Quando nós somos generosos, quando nós praticamos a palavra do Senhor, nós estamos então em obediência à sua palavra na prática. Quando nós somos generosos, estamos obedecendo também aos mandamentos do Senhor. E o doador, aquela pessoa que é generosa, ele vai experimentar a sensação de felicidade. Ele vai ter uma experiência de felicidade na sua vida, uma experiência de bênçãos na sua vida. E se assim nós praticarmos esta palavra de Deus, nós então praticaremos a palavra que Jesus disse: vocês serão mordomos fiéis. Quando praticamos a palavra do Senhor, assim como Ele requer de nós, nós nos tornamos mordomos fiéis. Nós administramos os bens que Ele nos deu e assim aplicamos corretamente para a sua obra e para a ajuda daqueles que necessitam. Então Deus ele sustenta a sua obra por meio de pessoas generosas. Pessoas que financiam a sua obra. Pessoas que são verdadeiros mordomos fiéis aqui na terra. E que têm a generosidade em seu coração. E hoje então Deus chama para cada um de nós, né? Há um chamado para cada um de nós para participarmos da sua obra dessa forma, contribuindo, ajudando a sustentar o ministério aqui na terra. Então, todos nós somos chamados a aplicar os recursos que o Senhor nos concedeu na sua obra e na sua causa. Diz assim o verso áureo, Lucas 12, 42 a 44. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então aqui está o trabalho do mordomo fiel, a sua fidelidade diante de Deus e também a sua recompensa na volta de Jesus. Além de todas essas doações sistemáticas e regulares, havia questões especiais que exigiam ofertas voluntárias, tais como o tabernáculo construído no deserto e o templo erguido em Jerusalém. Então, no passado, Deus instituiu esse sistema, né, para o avançamento da sua obra.
E pessoas generosas sempre participaram, sempre colaboraram com a obra do Senhor, financiaram a obra de Deus. Em todos os tempos, o Senhor sempre tem os seus fiéis. Deus fez essas exigências ao povo visando não apenas o próprio bem deles, mas também a criação de um método para sustentar o seu serviço. Então, ao mesmo tempo que Deus dá uma lição pedagógica por meio da aplicação desse sistema, aquela pessoa que doa, ele é feliz, ele é beneficiado, ele é abençoado. E essa bênção está em poder auxiliar o ministério do Senhor, está em sustentar o ministério do Senhor aqui na terra. É um privilégio para cada cristão. O primeiro tópico vem nos falando trabalhando sob maldição. A letra A. O que aconteceu aos judeus enquanto construíam o templo? Ageu 2, de 1 a 11. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, verso 3, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradei e serei glorificado, diz o Senhor. Emprestastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei por um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Eu mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Deus enviou o profeta Ageu aqui a falar ao seu povo, a minha casa está deserta, enquanto a casa de vocês está bem servida, a casa de vocês está forrada, confortável, e a minha casa está deserta. Isso significa que muitas vezes nós invertemos a prioridade de ajudarmos a obra do Senhor, a casa do Senhor, a causa de Deus, que está passando por necessidade, os seus obreiros. E muitas vezes colocamos a nossa própria vontade em primeiro lugar. Naquele tempo já acontecia assim. Mas Deus enviou o alerta por meio do seu profeta. Deus estava aqui apresentando, por meio do seu profeta, ao seu povo a negligência do seu povo em relação à sua obra, em relação à sua causa. E hoje, será que está diferente? Nós precisamos meditar sobre isso, considerar sobre isso. A palavra do Senhor aqui nos orienta. Então o Senhor passou a orientar o seu povo. Deus mostrou ao seu povo que o que aconteceria com eles se eles não observassem a sua palavra, se não fossem generosos, né? Se não fossem liberais para com a sua obra. Deus mostrou então a eles, né? E essa situação que nós lemos aqui no texto era a condição que eles estavam, né? Porque não estavam obedecendo a palavra do Senhor. Porque estavam colocando seus desejos como prioridade acima da vontade de Deus em relação à palavra do Senhor, né? Não estavam sendo generosos, ou seja, abrindo mão da sua própria vontade, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Por isso, estavam sofrendo maldições, como nós vimos aqui no texto da palavra do Senhor, mas Deus estava pedindo para eles, olha, considerem, reflitam, repensem essa sua atitude, porque não é correto. Por isso vocês não estão sendo abençoados. A letra B. Como Deus vê a retenção de dízimos e ofertas, quais são as consequências de retê-los e por que isso resulta em maldição? Êxodo 20, verso 15. Malaquias 3, 8 e 9. Deuteronômio 8, 18. Provérbios 10 e 22. Não furtarás. Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Antes, Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então Deus nos diz aqui que quando nós não praticamos a sua palavra, quando nós não devolvemos os dízimos e as ofertas, estamos praticando o furto e o roubo. Uma palavra pesada, mas é a realidade, é o que diz a palavra do Senhor. Estamos praticando o furto e o roubo. E o resultado disso são maldições, né? É o que aconteceu com o povo de Israel no passado. Estavam colocando o seu dinheiro num saco furado e nada acontecia. A verdadeira prosperidade não estava na vida deles porque não obedeciam a palavra de Deus nesse requisito. Estavam roubando a Deus e furtando, né, na questão dos dízimos e ofertas. E a nossa situação hoje, precisamos então analisar a nossa vida, né? Porque o ato de dizimar, o ato de devolver os dízimos e as ofertas, significa que nós estamos adorando a Deus. Quando nós dizimamos, é uma forma de adorar a Deus. Quando nós estamos dizimando e devolvendo as ofertas, devolvendo o dízimo e doando as ofertas, nós estamos mostrando que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Aqueles que estão egoisticamente retendo os recursos não precisam se surpreender se a mão de Deus espalhar tudo que tem. Aquilo que deveria ter sido dedicado ao avanço da obra e da causa divina, mas que foi retido por ser retirado de várias maneiras. Pode ser retirado de várias maneiras. Deus os visitará com punições. Haverá muitas perdas. Deus pode espalhar os recursos que emprestou aos seus mordomos caso se recusem a usá-los para a sua glória. Alguns podem não sofrer nem uma dessas perdas, como advertência pelo seu desprezo do dever. Mas o caso desses talvez seja o mais desesperador. A letra C. Então, o que é necessário para provocar uma mudança? Se estamos indo na direção contrária à vontade de Deus, o que é necessário para haver uma mudança na nossa vida? Ageu 1, verso 7. Malaquias 3, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos, pois, para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então, irmãos, aqui Deus nos chama a uma reflexão, nos chama a repensarmos as nossas práticas em relação aos dízimos, à oferta e à manutenção da causa de Deus. Precisamos meditar, analisar, fazer um autoexame para ver se estamos praticando, para ver se estamos sendo obedientes à sua palavra nesse requisito que é tão importante. Então precisamos refletir para ver se estamos obedecendo ou não à palavra do Senhor. Meditar, analisar a nossa vida neste quesito. Precisamos então reconhecer os nossos erros. Precisamos então reconhecer o nosso pecado diante de Deus. E o Senhor faz o convite: se volte para mim, tornai-vos para mim. Então Deus faz o convite para que nos voltemos para Ele. Em Cristo nós alcançaremos verdadeiro arrependimento, em Cristo nós alcançaremos verdadeira mudança de vida e reconheceremos o nosso erro. Então nós precisamos analisar, fazer um autoexame e com humildade precisamos nos voltar para Deus, nos arrepender dos nossos erros agora e praticar verdadeiramente a sua vontade como a sua palavra requer de cada um de nós. O segundo tópico vem nos falando mensagem de Elias. A letra A. Por que precisamos estudar a vida do profeta Elias? Malaquias 4, 5 e 6. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, do mesmo modo que João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para a primeira vinda do Senhor. Então, irmãos, Elias, o profeta, ele foi um homem que teve grande intimidade com Deus. Foi um homem que teve uma grande intimidade com Deus, andava com Deus. Por meio de Elias, Deus operou importantes reformas no meio do seu povo. E aqui nós vemos destacado a fidelidade de Elias, né? Ele foi fiel em meio à apostasia do seu povo. No momento de crise, ele se manteve ao lado do Senhor. E ele, então, fez importantes reformas amando de Deus ali no meio do seu povo. E o povo de Deus hoje deve ter esse espírito de Elias, o espírito de fidelidade a Deus, o espírito de obediência à palavra do Senhor e praticar as reformas que o Senhor deseja que sejam praticadas hoje, né? Então nós temos aqui o exemplo de Elias, foi fiel ao Senhor, características dele, né? Fidelidade, foi fiel na restauração das verdades, da palavra de Deus. E só assim, vivendo no espírito de Elias, no espírito de fidelidade, restaurando a vontade do Senhor, vivendo as reformas que o Senhor deseja na nossa vida, é que nós estaremos preparando o caminho para a volta de Jesus, assim como o profeta João no passado veio no espírito de Elias, sendo fiel, praticando a verdade, andando nas veredas antigas, e assim ele preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. E o seu povo hoje, o povo remanescente, deve viver também observando o exemplo de Elias na fidelidade, na restauração, preparando o caminho para a volta de Jesus, como João preparou no passado para a sua primeira vinda. Então nós precisamos ter a fidelidade de Elias, precisamos ter a consagração de Elias, precisamos ter a intimidade que Elias tinha com Deus. Só assim nós estaremos nos preparando para a volta de Cristo e preparando o povo para a volta do Senhor, estaremos preparando o caminho da volta de Cristo para a salvação de muitas almas. A letra B, o que significa proclamar uma parte essencial de uma mensagem vivificante? 1 Reis 17, 13 a 16. E Elias disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê a sua chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela e da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Nós temos aqui então um exemplo de Elias e a viúva de Serepta, né? Aquela mulher, aquela pobre viúva, que estava passando por necessidade, mas ela tinha um coração hospitaleiro, ela era fiel à palavra de Deus também, e ela hospedou ali, né, o profeta do Senhor. Ela, apesar de ser pobre, ela acolheu o servo de Deus e o sustentou ali na sua casa. E mesmo naquele momento em que tudo parecia acabar, ela ouviu a orientação divina. Por meio de Elias, Elias falou para ela: olha, vai lá e faz, né? É o último bocado de farinha que tem. Vai lá e faz, primeiro para mim, depois para você e para seu filho. E aquela mulher, ela creu na palavra de Deus, ela foi fiel. Ela fez primeiro para Deus, representando aqui, né, Elias, representante da sua obra. Depois ela fez para ela e para o seu filho. E aqui diz a palavra de Deus que aquela mulher foi fiel à palavra do Senhor. E porque ela foi fiel na preparação ali, no sustento do servo de Deus, o seu azeite e a sua farinha nunca faltou naquela casa, né? Mesmo em meio à necessidade, aquela mulher foi fiel, seguiu a palavra do Senhor, obedeceu, dando prioridade à obra do Senhor, né? E ela então foi abençoada, foi agraciada, teve abundância ali nas promessas de Deus, e o Senhor respondeu a oração do seu servo em relação àquela família, aquela mulher e o seu filho, dando a eles o sustento,
que nunca se esgotou, né? Então, nunca mais faltou azeite na casa e nem farinha na casa da serva do Senhor, daquela pessoa que praticou a vontade de Deus, né? Assim também nós devemos colocar em prioridade a obra do Senhor, né? Muitas vezes podemos passar por dificuldades, mas a palavra de Deus sempre nos traz aqui a orientação. A palavra de Deus nos mostra que a causa do Senhor devemos dar prioridade à causa do Senhor, e todos aqueles que fizerem assim serão agraciados, receberão bênçãos do Senhor na sua vida. Então precisamos viver pela fé também. É uma mensagem que deve vivificar a nossa fé em Deus, nas suas promessas. Nenhuma prova de maior fé do que esta poderia ter sido exigida. A viúva até aquele momento havia tratado todos os estranhos com bondade e liberalidade. Agora, independentemente do seu sofrimento, do sofrimento que pudesse resultar para si mesma e para a criança, mas ao mesmo tempo confiando no Deus de Israel para suprir todas as suas necessidades, ela enfrentou essa dificílima prova de hospitalidade, agindo de acordo com a palavra de Elias. A viúva de Serepta compartilhou sua porção com Elias e, em troca, sua vida e a de seu filho foram preservadas. Então, ela recebeu grande bênção em sustentar a obra do Senhor, o servo do Senhor. Apesar das suas dificuldades, Deus honrou a vida daquela mulher que foi obediente à sua palavra. A letra C, porque Deus fornece bens às pessoas, incluindo os pobres. Deus fornece bens a todas as pessoas, né? Para alguns têm o talento da riqueza, mas Deus abençoa a todos, né? Deus concede bens a todas as pessoas, mesmo as que estão em estado de necessidade, em pobreza. E tudo isso tem um objetivo, né? Tem um sistema pedagógico de Deus em todas essas situações. Marcos 21 e 22, Lucas 21, de 1 a 4. Aqui nos mostra o texto, o exemplo que Jesus trouxe de uma viúva que se dirigiu ao templo ali, né, para ofertar ao Senhor. De repente veio homens ricos e depositaram grandes quantias ali no altar, né? À vista de todos, todo mundo admirava. Nossa, eles deram muito, né? E aquela mulher, viúva e pobre viúva, ela vinha ali naquele momento e lançou apenas o que ela tinha, suas 2 únicas moedas, né? Era tudo que ela tinha, mas ela deu de coração a obra do Senhor. Ela deu de coração e conforme a sua sinceridade, né? Em relação à vontade do Senhor, ela ofertou de coração. E Deus aceitou a oferta daquela mulher. Deus aceitou tudo que ela tinha, mesmo de forma simples e humilde. E aos homens ricos que doaram tudo, aparentemente, né? Doaram altas somas, grandes dinheiros ali, né? Trouxeram uma soma muito grande de oferta, mas eles rejeitavam a palavra de Deus no seu coração. Eles não eram sinceros. Eles davam apenas o resto do que sobrou na sua vida, né? Eles não davam tudo que eles realmente tinham. Eles davam apenas para aparecer, para se mostrar perante as pessoas que eram eu tenho tudo, né? Era para mostrar e para se manterem famosos diante de todos, né? Para mostrar uma superioridade em relação às outras pessoas. Agora aquela pobre viúva foi sincera naquilo que Deus lhe deu, foi fiel no pouco que tinha e deu de coração realmente tudo que ela tinha, dando prioridade ao Senhor, sabendo e tendo confiança que Deus a retribuiria. Nós também precisamos viver essa experiência muitas vezes na nossa vida, né? Então Deus ele fornece bens às pessoas para quê? Para que todos possam compartilhar com o seu próximo, com o necessitado, as suas bênçãos. Deus nos dá bens materiais para que possamos administrar para a sua honra e para a sua glória, compartilhar, abençoando a sua obra aqui na terra e compartilhar, ajudando aos necessitados. E nós temos aqui um exemplo daquela pobre viúva. Todos podem dar. Para Deus a riqueza não é pecado, é uma bênção. Se nós usamos para o bem, usamos de forma adequada. E se nós não temos tudo, mas temos pouco, o pouco que temos também podemos ajudar na obra do Senhor.
E Deus promete bênçãos a todos aqueles que se envolvem na sua causa. Independente de que tem muito ou se tem pouco, se todos derem de coração. Essa é a lição, se todos derem de coração. Né? Não buscando seus próprios interesses, mas buscando o interesse da obra de Deus. O Senhor recompensará cada um. Deus lhes dá para que elas possam compartilhar com os outros. Então Deus nos dá bens, nos dota de bens, poucos ou muito, conforme a nossa necessidade, mas para que nós possamos compartilhar com outras pessoas, sustentar o seu ministério e compartilhar com as pessoas necessitadas. O Senhor, às vezes, prova seu povo, tornando-o próspero em bens seculares. No entanto, ele almeja que façam bom uso de seus dons. A propriedade, o tempo, a força e as oportunidades que têm pertencem a Deus. Por isso, eles devem prestar contas de todas essas bênçãos àqueles que as doou. Tanto ricos e pobres prestarão contas diante de Deus de tudo que Deus deu para que ele pudesse investir aqui nessa terra, na sua obra e na vida do próximo. Quando vemos a carência e a necessidade atacando nossos irmãos e nos recusamos a ajudá-los enquanto nossas próprias necessidades estão supridas, estamos negligenciando um claro dever revelado na palavra de Deus. Ele nos fornece liberalmente para que possamos ajudar os outros. É a beneficência que vence o egoísmo e enobrece e purifica a alma. O terceiro tópico vem nos falando desfazendo a maldição. A letra A, será que existe alguma forma de desfazer uma maldição? Malaquias 3, 10 e 12. Vamos ver aqui a forma. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então vemos aqui que sim, há uma forma de desfazer essa maldição que muitas vezes está na nossa vida, buscando uma mudança de vida. Essa maldição é desfeita em nossa vida quando nós buscamos uma mudança de vida em Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos o nosso erro e quando nós nos voltamos então para a prática da palavra de Deus. E nós então buscamos corrigir nossos erros, né? Reparando os danos que nós cometemos e que praticamos. Então precisamos corrigir nossos erros, reparando os danos, né? Onde tenhamos caído no erro. Então precisamos buscar uma mudança de vida, reconhecendo humildemente os nossos pecados e buscando viver uma nova vida em Cristo Jesus, colocando em prática a palavra de Deus, aqui como diz o texto sagrado. Aí sim nós estaremos começando a desfazer a maldição. Muitas pessoas deixaram um exemplo quando reconheceram seus erros. E assim a maldição foi desfeita na sua vida. Alguns não foram honestos com o próximo. Felizmente confessaram esses pecados e dali em diante corrigiram o erro e repararam os danos. Então é preciso corrigir os erros e reparar os danos. Ao longo da semana seguinte, alguns dos que não vinham lidando justamente com Deus e por isso estavam se separando dele, começaram a devolver o que havia retido. Certo irmão não devolvia o dízimo há 2 anos. Ele entregou uma nota promissória ao secretário da associação referente ao dízimo que tinha sonegado, incluindo juros sobre ele, e deu um valor aqui de 571,50 dólares, né? 571 dólares e 50 centavos. Então nós vemos aqui um exemplo de uma pessoa que reconheceu seu erro e resolveu corrigir aquela situação, né? Tudo aquilo que ele fez que foi de desonestidade para com Deus e para com o próximo, ele buscou reconhecer e praticar a palavra do Senhor. Assim nós também devemos fazer para desfazer essa maldição. Então, para todo problema, Deus traz a solução, tem a solução. A letra B, qual é a consequência dos dízimos? Qual é a consequência de os dízimos não estarem indo para onde deveriam? Neemias 13, verso 10. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam.
de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então nós vemos aqui, irmãos, que podemos cair no desagrado de Deus quando nós usamos o dízimo de forma errada. Desvirtuamos a função do dízimo e o aplicamos fora da sua função bíblica, conforme a palavra do Senhor. E a consequência é cair no desagrado divino. Quando nós, então, não aplicamos o dízimo da forma correta, nós vemos aqui o exemplo dos levitas, dos cantores que faziam parte da obra naquele momento ali, que não estavam recebendo os dízimos, né? E foram obrigados a deixar a obra, a deixar de fazer o seu trabalho para ir buscar o seu sustento, de uma forma que acabou atrapalhando a evolução da obra. Então, quando nós deixamos de devolver os dízimos, né, a obra atrasa, e o sustento daqueles que devem ser sustentados pela obra, pastores, obreiros, o ministério, quando isso é desvirtuado, a igreja, as pessoas caem, né, no desagrado de Deus, porque de forma bíblica precisamos sustentar o ministério, sustentar todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Essa é a vontade de Deus, né? Nós temos aqui o exemplo do que aconteceu no passado, a infidelidade nos dízimos, e que não foi obedecido conforme a palavra do Senhor. Então nós também precisamos fazer uma análise na nossa vida, uma análise da nossa igreja para ver se estamos aplicando isso corretamente, e se não, precisamos reverter essa situação buscando praticar conforme a palavra do Senhor, né? Conforme a função bíblica do dízimo. Então precisamos fazer a nossa parte. Às vezes você pode discordar, mas olha, estou devolvendo o dízimo e alguém parece que está desvirtuando. O pessoal da administração aí, faça a sua parte. Aqueles que estão administrando, se não estiverem fazendo a parte com Deus, eles vão responder diante do Senhor. Se alguém da obra não está aplicando o dízimo na sua forma correta, na sua função bíblica, eles prestarão contas a Deus. O importante é que nós façamos a nossa parte conforme o preceito bíblico. Diz assim: se estivéssemos seguindo o plano de Deus, agora haveria dinheiro fluindo para o seu tesouro. Além disso, haveria fundos abundantes, não apenas para custear a ida de ministros para novos campos, mas também para que os obreiros se unissem a esses pastores, visando erguer o estandarte da verdade nos lugares tenebrosos da terra. Alguns ficaram insatisfeitos e disseram: não devolverei mais o dízimo, pois perdi a confiança no modo como a sede da obra os gerencia. Então você roubará a Deus porque pensa que a obra não pratica uma boa gestão? Faça sua reclamação de maneira clara e aberta, com a atitude certa, perante as pessoas adequadas. Desse modo, envie suas solicitações para que tudo seja ajustado e posto em ordem. Mas não se afaste da obra de Deus e se torne infiel, só porque os outros estão agindo mal. Então nós não devemos nos tornar infiéis, porque suspeitamos que alguém está agindo mal. Devemos fazer a nossa parte e a outra pessoa quem está na administração prestará contas a Deus. A letra C diz assim: o que o celeiro significa e quem era o responsável por ele? Neemias 13, de 10 a 3. Então nós temos aqui o exemplo de Neemias buscando uma reforma ali em Israel, e ele disse: porque se desamparou a casa de Deus, porém eu os ajuntei e os restaurarei. O restaurei em seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Semelias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas. E com eles Ramã, filho de Zacur, os filhos de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para os irmãos, para seus irmãos. Então nós vemos aqui, irmãos, o celeiro é a casa de Deus, é a obra do Senhor, né? É a administração da obra de Deus. Então levar ao celeiro o seu dízimo é levar à casa de Deus, né? O seu dízimo. E vemos aqui os responsáveis já no tempo passado, no tempo primitivo, né?
as pessoas que foram escolhidas como tesoureiras. Os tesoureiros foram separados para essa importante obra, que é administrar bem, então, os recursos financeiros que são trazidos à obra do Senhor para melhor aplicar, né? Agora, o sustento da obra, sustento dos pastores e dos obreiros que fazem a obra do Senhor. O dízimo é sagrado e Deus os reservou para si. Você deve levá-lo ao celeiro do Senhor para ser usado no sustento dos evangelistas em sua obra. Por muito tempo o Senhor tem sido roubado porque existem aqueles que não entendem que o dízimo é a porção que Deus reservou para si. Comete-se um grande erro quando se desvia o dízimo do objetivo para o qual foi criado, a manutenção dos ministros. Hoje deveria haver 100 obreiros bem qualificados no campo, onde agora há apenas um. O quarto tópico vem nos falando propriedade. A letra A, como podemos ver na história do Jardim do Éden, o princípio de doar em reconhecimento pela propriedade de Deus, Gênesis 2, de 15 a 17, Levítico 27 a 30. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Levítico 27, 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor. Então, irmãos, Deus é o dono de todas as coisas, de todos os bens. Ele é o mantenedor de tudo aqui neste mundo, nós somos apenas seus mordomos. Lá no Jardim do Éden, nós vemos essa situação bem clara, né? Deus, o dono de tudo, e colocou seus mordomos, Adão e Eva, ali para cuidar e lavrar, para trabalhar o Jardim do Éden. E em todos os tempos da história nós podemos ver os princípios de Deus sendo aplicados em relação também ao dízimo no meio do seu povo, a prática desse requisito, o dizimar, né? Nós vemos o exemplo aqui então de Adão e Eva, como eles eram representantes de Deus ali, e Deus lhe deu mantimento de todas as árvores e frutos para comerem. Mas Deus reservou para si a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não deveriam fazer uso dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o dízimo, era separado ao Senhor. Eles deveriam ser fiéis à palavra de Deus nesse requisito também. Né? Da mesma forma, na semana, eles deveriam tirar 6 dias para o trabalho, para si, e o 7º dia deveriam reservar para o culto especial a Deus, para uma adoração especial ao Senhor. Deveriam adorar a Deus todos os dias, mas um dia especial de adoração, o 7º dia reservado para o Senhor. Outra forma de dízimo também. Então, a situação do dízimo, né? O requisito do dízimo, em todo o decorrer da história, desde o princípio, desde a criação, veio os patriarcas, Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, e a história vem vindo, né? Até chegar aos nossos dias, desde a igreja do passado, da antiguidade, a igreja primitiva, na nova dispensação, e também a igreja atual. Né? Nós vemos os princípios aqui relacionados ao dízimo sendo praticados pelo povo de Deus. O Senhor criou todas as árvores do Éden pela bela vista e boas para alimento, e ordenou a Adão e Eva que desfrutassem livremente da generosidade divina. Porém, ele impôs uma exceção. Eles não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus reservou essa árvore como um lembrete constante de que ele era o proprietário de tudo. Do mesmo modo, Deus deu-lhes a oportunidade de demonstrar fé e confiança nele, mediante a perfeita obediência às suas exigências divinas. Então vemos aí algo importantíssimo. Deus é o proprietário de tudo e ele organizou, né, reservando para si algumas partes. E isso é o princípio do dízimo. E em todas as situações que envolvem a situação do dízimo estão na palavra do Senhor. E nós devemos, então, obedecer conforme esta palavra. A letra B, antigamente, para quem o dízimo era reservado, para quê?
os 10% era reservado antigamente. Então era reservado, nós podemos ver em Deuteronômio 1 e 2, Números 18, de 20 a 24, os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte em nenhuma herança com Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Então nós vemos aqui que para o sustento da obra, o Senhor então levantou os sacerdotes levitas. E o dízimo servia para o sustento dos sacerdotes levitas, pois eles trabalhavam exclusivamente para a obra do Senhor já no passado, né? E eles não recebiam herança, eles eram sustentados pelo Senhor. E o Senhor, então, organizou essa forma didática do dízimo para sustentar a sua obra no passado e também hoje, como nós vemos o ensinamento da palavra de Deus. Diz assim: o dízimo é do Senhor, e aqueles que tocam nele serão punidos com a perda do tesouro celestial, a não ser que se arrependam. Que a obra deixe de ser prejudicada, porque o dízimo foi desviado para várias finalidades diferentes daquela para a qual o Senhor o designou. É preciso providenciar recursos adicionais para essas outras modalidades de trabalho. É claro, elas devem ser mantidas, mas não com os recursos do dízimo. Deus não mudou, o dízimo ainda deve ser empregado para o financiamento do ministério. Quinto tópico, o ministério. A letra A, quem deveria acompanhar os levitas na coleta dos fundos? Neemias 10, 38. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Então o sacerdote deveria estar junto com os levitas na coleta dos dízimos para a obra do Senhor. A letra B. O que os levitas deviam fazer com os dízimos para o sustento, para sustentar os sacerdotes? O que os levitas deveriam fazer com os dízimos para sustentar os sacerdotes? Números 18, 26 e 28. Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão de eira e como plenitude de lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor, a Arão, o sacerdote. Então os levitas deveriam ofertar ao Senhor uma oferta de gratidão por todos os dízimos que eles receberam ali como herança do Senhor. Deus confia seus tesouros às mãos humanas, mas exige que separem 10% de tudo para ser investido em sua obra. E por acaso o Senhor não tem direito de exigir isso de nós? Ele não entregou seu Filho unigênito porque nos amou e desejou nos salvar da morte? E nossas ofertas de gratidão não deveriam fluir para dentro da sua tesouraria a fim de financiar o avanço do seu reino aqui na terra? Visto que Deus é o proprietário de todos os nossos bens, a gratidão a Ele deveria nos incentivar a fazer ofertas voluntárias e ofertas de gratidão, reconhecendo assim sua posse sobre nossa alma, nosso corpo, espírito e recursos? Sim, sua posse sobre nossa alma, nosso corpo e recursos. Se tivéssemos seguido o plano de Deus, agora haveria dinheiro fluindo para o seu tesouro. Além disso, haveria fundos abundantes não apenas para custear a ida de ministros para novos campos, mas também para que obreiros se unissem a esses pastores, visando erguer o estandarte da verdade nos lugares tenebrosos da terra. A letra C. Como esse princípio se aplica à dispensação cristã e qual será o resultado de nossa fidelidade em doar? 1 Coríntios 9, de 11 a 14. 2 Coríntios 9, 9, 6 e 7.
Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Outro texto, 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. O que semeia pouco também ceifará, pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então aqui na primeira parte nós vemos, que esses princípios, os princípios de Deus, vêm passando de geração em geração. E o princípio aqui prático do dízimo se aplica hoje também à Igreja de Deus. A todos os membros da Igreja do Senhor somos chamados a praticar, então, esse princípio importante de doar a 10ª parte, de devolver a 10ª parte, na verdade, e de doarmos as nossas ofertas alçadas, ofertas de gratidão ao Senhor. Tudo isso para o sustento do ministério. Os dízimos, então, devem ser um princípio praticado pela Igreja de Deus hoje, na atualidade. Assim como Deus requereu obediência ao seu povo no passado, quanto a esse assunto, Deus também requer do seu povo na atualidade a mesma fidelidade do seu povo no passado. Então, precisamos devolver a Deus 10% daquilo, da nossa renda, aquilo que ganhamos, como dízimos, e também devemos doar para a sua obra ofertas de gratidão, assim como o povo de Deus praticava no passado. Não dá, vamos dizer assim, cada um contribui conforme propõe seu coração. No caso das ofertas, as ofertas é conforme você propõe no seu coração, conforme você pode dar. Agora os dízimos é 10% da renda. E o povo de Israel no passado chegava a dar muito mais, porque quanto mais eles davam para a obra do Senhor, quanto mais eles ajudavam o seu próximo, mais eles eram abençoados. Chegava em torno de 25%, o primeiro dízimo, o segundo dízimo, englobando tudo isso, as ofertas de gratidão que eles ajudavam na obra do Senhor. E aquele povo era abençoado. Nós também, ao praticarmos os princípios da palavra do Senhor, seremos abençoados conforme a nossa prática, conforme a nossa obediência ao Senhor. Então, se formos fiéis, seremos abençoados pelo Senhor. O Senhor sempre sustentará o seu povo, sempre sustentará os seus fiéis. Então, precisamos buscar a obediência ao Senhor, a praticar a sua vontade conforme o seu querer. Então, que Deus nos ajude para compreendermos essa palavra e colocarmos em prática na nossa vida diária. As contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e beneficentes abrangiam 1/4 da renda. É de se esperar que uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo os levasse à pobreza, mas muito pelo contrário. A fiel obediência a esses regulamentos era uma das condições para a prosperidade deles. Então, aquele povo no passado foi próspero, e Deus estava com eles porque eles foram fiéis à palavra do Senhor nesse requisito. E hoje também de nós é requerido essa mesma fidelidade. E ao praticarmos a palavra do Senhor, o Senhor promete estar conosco, nos guiando, nos abençoando em todas as coisas. Que Deus nos dê a sua graça, o seu Santo Espírito nos dê a compreensão para obedecermos a sua palavra conforme o seu querer. Cada dia Deus está bem perto, e conselhos dele posso obter, segurança e auxílio em tempo certo, me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Dar-te-ei poder a cada dia, é a certeza que ele ofereceu. Quero, ó Deus,
Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneço atento às promessas tuas, meu Senhor, e que eu possa em lutas, dores, trevas aceitar, ó Deus, de tua mão, um a um, os dias que me entregas nesta minha peregrinação.